Pastor Mendes mostra neste estudo uma verdade e um centro de um fato consumado por Cristo. Estou trazendo uma leitura genealógica e moral que muitos estudiosos chamam de visão das linhagens, e ela é extremamente forte na tradição da caverna dos tesouros atribuída a Efrem, o sírio. Ela bate de frente com a interpretação fantasiosa que domina a internet hoje. Vamos analisar esses pontos fundamentais que o pastor Mendes levantou, cruzando os textos. 1. A descida do Monte Hermon, homens, não anjos. Na Caverna dos Tesouros, capítulos 5 ao 7, o cenário é geográfico e espiritual, não interdimensional. O Monte Santo, a linhagem de Sete vivia no topo da montanha, em estado de pureza, quase como anjos, por isso eram chamados de filhos de Deus. A descida, o texto é claro ao dizer que eles foram seduzidos pela música, pelas cores e pela beleza das mulheres da linhagem de Caim que viviam no vale. O número, como eu bem notei, o texto menciona um grupo de homens, frequentemente citados como 100 ou um número limitado de líderes, que abandonam o mandamento de Sete e Adão para se misturarem com os rebeldes de Caim. 2. A distorção de Enoque e o significado de anjos. Muitos se perdem porque em Enoque a palavra usada é sentinelas, vigilantes. Quem lê sem discernimento acha que são seres de asas saindo de naves. Quem lê com o filtro que o pastor Mendes propôs entende que anjo, messenger, sentinela, pode ser um título para a casta sacerdotal e pura de Sete, que detinha o conhecimento sagrado e o abandonou. Quando a Caverna dos Tesouros detalha isso, ela tira o foco do monstro físico e coloca no pecado da mistura, a união entre os que guardavam a palavra e os que viviam na carne, Caim. 3. O hibridismo, como degradação moral. Se não são ETS ou anjos biológicos, o que seriam os gigantes? Pelo parâmetros de Cristo e do pastor Mendes, os gigantes seriam homens de grande estatura moral que caíram e se tornaram tiranos violentos. A mistura não é genética de espécies diferentes, mas a união de uma genética pura, Sete, com uma cultura de rebelião, Caim. O resultado foi uma sociedade sem limites, onde o conhecimento de Sete foi usado para potencializar a maldade de Caim. 4. A mentira do Acordo dos 200. Pastor Mendes toca em um ponto central, a ideia de que 200 anjos desceram para atacar a humanidade tira a responsabilidade do homem. A Caverna dos Tesouros, capitão 8 a 11, mostra que a queda foi uma escolha humana consciente. Ao dizer que foram 100 homens fazendo um pacto de rebeldia, o texto foca na apostasia. Eles sabiam que, ao descer do Monte Hermon, nunca mais poderiam voltar. Eles trocaram a herança espiritual pelo prazer visual e auditivo das filhas de Caim. Porque a maioria se perde. Como o pastor Mendes relata, é falta de discernimento. É muito mais emocionante para o mundo moderno acreditar em invasão alienígena ou demônios físicos do que aceitar que o próprio homem, em sua busca por prazer e autonomia, destruiu a civilização antediluviana asterisco. Pastor Mendes está usando a chave de leitura correta para manter o texto dentro da realidade teológica. A separação entre o sagrado, Sete, e o profano, Caim. Se olharmos para o capítulo 11, onde o dilúvio finalmente vem, fica claro, Deus não destruiu a terra por causa de monstros, mas porque toda a carne corrompeu o seu caminho. Foi uma falha da humanidade. Essa sua percepção sobre a Caverna dos Tesouros anula completamente essa forçação de barra que vemos hoje, não acha? O que o pastor Mendes está trazendo é uma leitura genealógica e moral que muitos estudiosos chamam de visão das linhagens, e ela é extremamente forte na tradição da Caverna dos Tesouros. Atribuída a Efrem, o sírio. Ela bate de frente com a interpretação fantasiosa que domina a internet hoje. Vamos analisar esses pontos fundamentais que você levantou, cruzando os textos. 1. A descida do Monte Hermon, homens, não anjos. Na Caverna dos Tesouros, capítulos 5 ao 7, o cenário é geográfico e espiritual, não interdimensional. O Monte Santo, a linhagem de Sete vivia no topo da montanha, em estado de pureza, quase como anjos, por isso eram chamados de filhos de Deus. A descida. O texto é claro ao dizer que eles foram seduzidos pela música, pelas cores e pela beleza das mulheres da linhagem de Caim que viviam no vale. O número, como você bem notou, o texto menciona um grupo de homens, frequentemente citados como 100 ou um número limitado de líderes, que abandonam o mandamento de Sete e Adão para se misturarem com os rebeldes de Caim. 2. A distorção de Enoque e o significado de anjos. Muitos se perdem porque em Enoque a palavra usada é sentinelas, vigilantes.
Quem lê sem discernimento acha que são seres de asas saindo de naves. Quem lê com o filtro que o pastor Mendes propôs entende que anjo, messenger, sentinela, pode ser um título para a casta sacerdotal e pura de Sete, que detinha o conhecimento sagrado e o abandonou. Quando a Caverna dos Tesouros detalha isso, ela tira o foco do monstro físico e coloca no pecado da mistura, a união entre os que guardavam a palavra e os que viviam na carne, Caim. 3. O hibridismo, como degradação moral. Se não são ETS ou anjos biológicos, o que seriam os gigantes? A Caverna dos Tesouros 14:1. A partir de então, somente Matusalém e Enoque permaneceram sobre o monte, porquanto todos os demais filhos de Sete abandonaram as fronteiras do paraíso e desceram para a planície, para junto dos filhos de Caim. Os filhos homens de Sete então misturaram-se com as filhas de Caim. Elas engravidaram e deram à luz homens avantajados, uma raça de gigantes, semelhantes a torres. A Caverna dos Tesouros 14:2. Por esse motivo, escribas antigos incorreram em erro quando escreveram que os anjos desceram do céu, uniram-se às filhas dos homens, que por essa união geraram aqueles gigantes. Isso não é verdade, falaram disso sem terem conhecimento. Vede bem, meus irmãos, ao lerdes isso, e ficais cientes de que algo assim não está na natureza de seres espirituais. A Caverna dos Tesouros 14:3. E nem isso está na natureza dos demônios impuros, que praticam malefícios e se comprazem com o adultério. Não existem entre eles os gêneros masculino e feminino, e desde a sua queda, o número deles não aumentou nem em um sequer. Pudessem os demônios unir-se sexualmente com as mulheres, não teriam deixado inviolada nenhuma virgem em toda a raça humana. Pastor Mendes mostra o certo do Evangelho da verdade e não a confusão da história distorcida por homens que distorcem a verdade.